Muito bem, então, Café. Vamos lá. Então, falando um pouquinho da semana passada o dólar ele partiu segunda-feira de 5,46 e navegou uma semana de alta, fechando em 5,61. E a gente viu aí alguns fatores que tiveram influência. Tivemos aí algumas das questões da PEC dos precatórios, que tiveram as discussões no Senado. Tivemos também alguma coisa falando sobre índices inflacionários e o PIB, né? E também aí surgiu a quarta onda de Covid na Europa, que eu acredito que tenha tido aí influências no cenário internacional. Então, vamos falar da semana passada, uma retrospectiva e uma semana com um viés ao contrário da outra semana que tivemos um viés de baixa, chegou a 5,41, e no final da semana passada chegamos a 5,61. Café, por favor, faça suas considerações da semana passada. Bem, Otton, um prazer estar com você e com todos aqui da Treviso. Realmente foi uma semana em que houve uma pressão e uma tensão no mercado. Vocês se recordarem, na terça-feira, que foi o nosso programa, eu falei, nós temos vários indicadores importantes, dependendo de como eles virão, a pressão será maior ou menor. E eu disse ainda, olha, obviamente que tem eventos políticos que são incontroláveis, e uma declaração, uma canelada, por exemplo, do presidente, pode abalar o mercado. E exatamente foi esse ponto que deu vamos dizer, um ar mais tenso para o mercado. Esses fatores que você colocou são verdadeiros. A volta da pandemia no exterior, com lockdown na Austrália, com restrições de circulação na Alemanha, medo de uma quarta onda de Covid, isso fez com que várias economias do mundo abalassem, notadamente no mercado acionário. Mas a pressão sobre o dólar, ela veio mais do componente doméstico e político. Trocas de mensagens com o presidente Bolsonaro indicando, primeiro, a saída, a não fechamento dele com o PL. Eu trouxe essa questão e esperava que houvesse uma negociação maior, mas principalmente a colocação dele apontando que, olha, uma vez aprovada a PEC dos precatórios, nós vamos ter um espaço para reajustar os salários dos servidores. Não pegou nada bem, né? Imagina você na sua casa, com dificuldade para cobrir o cheque especial, você arruma um dinheiro e alguém da tua família vai e troca o telefone celular. Peraí, nós estamos numa época de contenção de gastos e você vai colocar um celular novo, fique com o celular antigo. Temos que levar em conta que, por mais que os servidores públicos mereçam a reposição da inflação, os servidores públicos, tanto das esferas federal, estadual como municipal, o judiciário, o legislativo, não tiveram perdas nenhuma durante a pandemia, o que não aconteceu com o setor privado. Então, você tem um primeiro lado que cada um tem que dar um sacrifício porque o PIB está menor. Segundo aspecto, não é o momento de falar em reajuste salarial. Pra você ter uma ideia, Otton, a folha de salários do setor federal, dos servidores federais, é de 300 bilhões de reais por ano. Então, se der um aumento de 5%, que seria metade da inflação dos últimos 12 meses, dá um impacto anual de 15 bilhões de reais. Ora, fazendo um tremendo esforço para adiar os precatórios, para ter uma economia de 40 e poucos bilhões, para entrar o Auxílio Brasil, você fala em aumentar de 15 a 20 bilhões. Não pegou muito bem. E quem acompanhou o mercado, o dólar teve uma inflexão exatamente neste momento. A inflexão veio aí. Ele já estava alto. Vem aí a questão do lockdown. Vem aí a questão da revisão do Ministério da Economia do crescimento para 5,1% diante de 5,3%. O ano que vem, crescimento mais perto de 2% do que dos 2,5%. Juntando tudo isso, é óbvio que o mercado não se sustentou. Para a Bolsa de Valores foi uma semana negativa, não obstante sexta-feira ter sido positiva, fechou com queda de 3% e acabou refletindo também na desvalorização do real frente ao dólar. Então, essas questões estão norteando. A inflação americana também preocupa, isso quer dizer que pode ter aumento de juros lá nos Estados Unidos, já vai ter o fim do aporte financeiro diário, ou a redução de 100 bilhões para 15 bilhões por mês de dólares, e com tudo isso o dólar deve ser mais forte. Então você tem uma pressão de dólar mais forte no exterior e enfraquecimento do real por conta das questões políticas. Daí essa oscilação. Fiquem sempre atentos a essas variáveis, porque às vezes o racional fala de um lado, mas o comportamento não irracional do mercado acaba alterando esse comportamento. Muito bem. Então,
tivemos dentro daquela análise de 15 pontos para baixo, 15 pontos para cima. Na semana passada foram 10 pontos para baixo, essa semana foram 10 pontos para cima da faixa dos 5,50, que era mais ou menos onde a gente vinha navegando, né? Muito bem, reforçando aí a quem estiver participando, quiser fazer perguntas pelo Q&A do Zoom, vamos responder aqui com o Reinaldo ao vivo. Muito bem, Caféu. Vamos então agora falar para essa semana. Parece que vai ser uma semana com uma série de fatores que podem influenciar aí a cotação do dólar. Temos aí a divulgação de vários índices inflacionários, temos a PEC ainda em discussão, com algumas alternativas que estão surgindo, e essa questão aí, a Áustria entrando em lockdown, a Alemanha falando que pode ser que entre em lockdown também, o que demonstra aí um temor em relação a uma quarta onda de Covid. Então vamos lá, Caféu, cenário para essa semana. Vamos lá, saiu agora às 8h30 o Boletim Focus dessa semana, que é a mediana do mercado em relação aos principais indicadores. Em relação à inflação, o mercado pela primeira vez joga a inflação com 2 dígitos, a previsão agora é de 10,12% no fechamento do ano. Como eu disse há pouco, o Ministério da Economia trabalha com 9,7%, então a gente pensar uma inflação do ano fechado de 10% é factível. Aí vem a dúvida, Otto, em relação ao aumento da taxa de juros. Só tem mais uma reunião do Comitê de Política Monetária, o mercado mantém a previsão de 9,25%, mas se o Banco Central quiser dar ganho real, ele vai ter que ser mais ousado, ou seja, ser mais forte no aumento dos juros. Aí teria que aumentar de 2 a 2,5 pontos percentuais. Eu acho difícil acontecer, à medida que também o mercado reviu para baixo, o próprio governo, a questão do crescimento do PIB, que está agora em 4,8%, antes era 4,88%. O governo fala em 5,1%, mas é muito mais próximo a 4,5%. Então, fica aquela história que a gente até comentou semana passada. Eu aumento os juros para conter a inflação, mas se eu aumentar os juros demais, eu inibo o crescimento econômico. Acho que vai ter uma ponderação nos 2 pontos. O próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, em palestra na semana passada, disse que a inflação é a grande preocupação e o grande receio dele de ter um juro muito alto é explodir o endividamento interno. Ele tem razão, né? Se você crescer a economia só 1%, que é a previsão para o ano que vem, uma taxa Selic acima de 10%, você vai ter o custo para a rolagem da dívida muito alto. Isso faz com que a relação dívida-PIB seja explosiva. Então, há uma preocupação do Banco Central em relação a essa questão. Daí, então, é possível que a posição seja mais conservadora. Falando dos indicadores, saiu agora o Boletim Focus. Há uma boa notícia para nós. Boa em termos. Novamente, a projeção de $1 de 5,50 pelo Boletim Focus. Quer dizer que aquilo que eu disse que vai consolidando com esse patamar de 5,50 está mantido. Desde 4 semanas atrás até agora, 5,50 de virada do ano e 5,50 para o ano que vem. Então, esse número é o número que vai nortear, vamos dizer, o equilíbrio que o mercado está buscando. Nós vamos ter, daqui a pouquinho, a divulgação da receita tributária do governo. Isso é importante para ver como é que estão as contas públicas. Amanhã são informações vindas dos Estados Unidos, os estoques de petróleo e também a sondagem das compras industriais. Na quarta-feira, nós temos que ficar de olho. Primeiro vem o PIB do trimestre lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, confiança do consumidor. Quer dizer o seguinte, Black Friday, mais a virada do ano, como é que esse consumidor que está ferido financeiramente vai se comportar em nível de confiança. E um dado relevante que é a divulgação do CAGED sobre o nível de emprego no Brasil. Nós temos aí geração positiva com carteira assinada. Parece até uma contradição em relação ao desemprego, mas aqui nós estamos falando do emprego formal. Então, o CAGED, que está ligado ao Ministério da Economia e ao Ministério do Trabalho, vai divulgar o saldo que deve vir positivo, mas isso não elimina a preocupação com a taxa de desemprego. Também nós vamos ter, na área de emprego, o número do seguro-desemprego nos Estados Unidos. E para nós, aqui no Brasil, muito importante também na quarta-feira, o fluxo cambial brasileiro. Na quinta-feira, Otto, é feriado lá nos Estados Unidos, é dia de ação de graças. E nesse dia o mercado brasileiro funciona, mas não vai ter a referência. Mas nós vamos ter
o resultado das transações correntes. Nós que operamos no mercado de câmbio sabemos, né? Você tem a balança comercial, você tem a balança de serviços, tem as transferências unilaterais, e aí totaliza as transações correntes. Se ela vem positiva, você precisa de menos capital especulativo ou de menos capital de empréstimo ou investimento direto. Se as transações correntes vêm fraca, demonstra que o Brasil vai ter que usar, inclusive, suas reservas. Então, nós vamos ficar de olho nisso. Quem é que dá o tom às transações correntes? A balança comercial, ou seja, o resultado de exportação e importação. Então, na quinta-feira, nós vamos ter esse balanço. E você disse muito bem, vamos ter a prévia da inflação também na quinta-feira, o IPCA 15. E aí vai ser importante olhar o que ele está sinalizando, para confirmar ou não aquela perspectiva de um juro mais intenso lá no mês de dezembro. Na sexta-feira, até 13h, continua um feriado lá nos Estados Unidos. Depois ele volta a operar normalmente. E nós vamos ter um dado chinês, que é o lucro industrial. No tocante à política, de olho nas articulações de Bolsonaro para dizer um partido que é seu, ele não desistiu ainda do Partido Liberal, mas há um imbróglio. O PSDB confirmou ontem a candidatura do Rodrigo Garcia como candidato ao governo do Estado. Isso quer dizer o seguinte, aquela possível aliança com o PL e para tirar o Garcia, ou até a filiação do Garcia, para que viabilizasse a chegada do Bolsonaro no seio do PL, isso não vai acontecer. Então, se o PL mantiver o acordo no Estado de São Paulo em apoiar o PSDB, provavelmente o Bolsonaro não virá para o PL. Então, fiquemos atentos ao que pode acontecer com ele. Mas o mais importante é que tipo de esclarecimento o Bolsonaro vai dar em relação a essa fala da PEC dos precatórios. Se ele vai mesmo continuar com a disposição em dar o reajuste salarial aos servidores. Isso não vai pegar bem, e aí é o ponto de tensão do mercado. É exatamente de olho na política fiscal. Tudo que envolver arrecadação tributária e gasto público tem que ter uma atenção por todos nós. Esse está sendo um fator desses 10 pontos aí de variação na cotação do dólar. Em resumo, é isso que deve acontecer essa semana. E, claro, ficar de olho também no comportamento do varejo em relação a Black Friday. O mercado projeta um crescimento de 3% nas vendas. Com uma inflação de 10%, nós teríamos um desempenho fraco na Black Friday. E há um problema também de componentes. Aí vai dar o tom para o varejo, e, naturalmente, varejo envolve serviços, serviços envolve turismo, turismo envolve viagem ao exterior envolve locais abertos e não abertos. Podemos ter, via turismo também, algum tipo de impacto na cotação da moeda internacional, na moeda estrangeira. Em relação à PEC dos precatórios, como é que andou semana passada? O que você espera essa semana, levando em consideração que a gente tem aí uma expectativa de ter a conclusão da PEC até o final do mês de novembro? Quer dizer, mas essa semana que vem, deve ter uma decisão em relação à PEC. Como é que você está vendo isso? Parece que surgem outras propostas de uma PEC reformulada. Como é que está isso? O próprio PSDB, através do Tasso Gereissati, apresenta o Aloysio Nunes, ele apresenta uma alternativa que seria usar menos recursos da PEC e viabilizar dentro do orçamento. Isso está criando corpo junto ao Senado Federal. Na semana passada, a gente trouxe um número aí de players ou de senadores que estavam aderindo, era muito baixo em relação ao número que efetivamente precisa para fazer a aprovação. Há um posicionamento do presidente Arthur Lira, que é da Câmara, dizendo que nós vamos fazer um esforço para que o texto não tenha muita alteração, para que não tenha que ser votado em segundo turno. Eu acho ainda prematuro qualquer tipo de sinalização. O esforço do governo vai ser na tentativa de aprovar na íntegra aquele material. A equipe econômica vem trabalhando e a gente sabe que tem liberação de emendas parlamentares, então tem um jogo político para acontecer, mas nesse momento, se fosse em votação, o governo perderia. Vai precisar de muita articulação essa semana. Eu ainda acredito que o texto será aprovado e o governo vai jogar muito forte para que ele seja aprovado e nós teríamos, então, a viabilidade da aprovação da PEC dos precatórios, abrindo espaço para que tenha o Auxílio Brasil, mesmo que isso fira o teto de gasto. Na verdade, não vai ferir o teto, vai mudar a metodologia de cálculo para que a inflação seja um pouco mais alta, olhando um período diferente, que é ano fechado, do que fechamento no mês de julho. Mas isso pega muito mais o mercado. Mas o mercado já assimilou, de certa maneira, essa composição. O que não pode é ter novo gasto como esse anunciado
pelo presidente Bolsonaro em relação ao reajuste dos servidores. Mas eu acho que hoje o governo perderia, mas até a próxima semana ele deve fazer um trabalho de bastidores para ser vitorioso na aprovação da PEC dos precatórios. Muito bem, Café. Acho que temos aí a análise, então. Vamos ver como se transcorrem as coisas. Reforçando aqueles que participaram, que entraram, a live já tinha começado. Esta live fica publicada no canal do YouTube da Treviso e nós temos mais o boletim rápido, que editamos agora após a conclusão desta live, e também o boletim em texto, que é divulgado aí para os nossos parceiros e clientes. Café, muito obrigado, uma boa semana para você, e semana que vem vamos novamente fazer a análise aí, vamos ver como é que se transcorreram as coisas. Muito obrigado, Café. Prazer reencontrar com você, Otton. Bom dia à família Treviso aí. Bons negócios para essa semana. Muito obrigado. Bons negócios a todos.